Este material foi elaborado para você entender como é realizado o exame de videofluoroscopia e o que pode ser avaliado através das imagens produzidas por ele. Antes de falar sobre o exame, vamos compreender algumas coisas que vão te ajudar a entendê-lo melhor. Veja essa cabeça. A cabeça de lado e vista por dentro pode ser comparada a uma casa de 2 andares. Você deve estar se perguntando como fazer essa comparação. Para tudo ficar mais claro, observe essas figuras. Veja que a primeira mostra a mesma casa no centro da cabeça e a segunda representa tudo o que há dentro de uma cabeça real. Nesta comparação, o primeiro andar da casa corresponde à boca, o segundo andar ao nariz, o piso do segundo andar é o céu da boca, ou palato duro, e o palato mole é a porta que separa a boca do nariz. Ele tem uma pontinha, chamada de campainha. Conseguimos ver os palatos duro e mole quando abrimos a boca e senti-los quando passamos a língua em todo o céu da boca. Observe que esta imagem mostra o palato duro à frente e o palato mole no fundo da garganta, ligado à campainha. Assim como a porta precisa de batentes para se fechar, o palato mole precisa encostar nas paredes da garganta para fechar o espaço que liga a boca ao nariz. Aqui vemos a parede no fundo da garganta. Chamamos essa área de parede posterior da faringe. Observe que também podemos enxergar a parede posterior olhando dentro da boca aberta, desde que a língua não fique na frente. A garganta também possui as paredes laterais. Porém, estas são difíceis de serem vistas olhando dentro da boca aberta. Para isso, podemos realizar exames como a nasofaringoscopia e a videofluoroscopia, ou ainda olhar com um espelho dentro da boca. O palato mole não encosta nas paredes da faringe durante a respiração, ou seja, o espaço permanece aberto. Porém, quando engolimos ou falamos, a maioria dos sons do português, é necessário que o palato mole encoste nas paredes da faringe, fechando o espaço para impedir que alimentos ou sons saiam pelo nariz. Observe que na fala, o palato mole encosta na parede posterior, fazendo o fechamento da porta no batente. Esse fechamento faz com que o ar saia somente pela boca. Esse movimento do palato mole, que encosta nas paredes da faringe, é semelhante à ação do fechamento de uma porta e recebe o nome de fechamento velofaríngeo, pois o espaço onde o fechamento ocorre é a área da garganta conhecida como velofaringe. Nas pessoas com fissura labiopalatina, nem sempre a cirurgia que corrige a fissura resulta em uma porta funcional e do tamanho adequado. Assim sendo, muitas vezes o fechamento velofaríngeo não ocorre adequadamente, pois o palato mole pode estar curto para fechar todo o espaço da garganta, ou os músculos podem não funcionar adequadamente, principalmente durante a fala. Caso o palato mole e as paredes da faringe não fechem totalmente a velofaringe durante a fala, o ar e os sons podem escapar também pelo nariz, resultando em uma fala fanhosa e diferente. O funcionamento inadequado da velofaringe é uma condição chamada disfunção velofaríngea. A velofaringe fica numa área dentro da nossa cabeça que não podemos ver olhando dentro da boca. Por isso, quando suspeitamos que uma pessoa apresenta disfunção velofaríngea, pois tem fala fanhosa, é importante ver o que acontece dentro da garganta, na área da velofaringe, onde a porta, que separa a boca do nariz, aparentemente não está fechando como deve. Uma das formas de olharmos dentro da cabeça
é por meio de um exame chamado videofluoroscopia da velofaringe. Este material explica como é feito este exame. Por que é importante realizar o exame? A videofluoroscopia é um exame que ajuda a avaliar o funcionamento da porta e dos batentes durante a fala. Ou seja, este exame nos permite ver como o palato mole e as paredes da faringe funcionam. O exame causa dor? Este exame não causa dor ou desconforto ao paciente, podendo ser realizado em crianças pequenas, desde que já consigam falar e repetir diversas palavras. Como podemos ver a velofaringe? As imagens criadas durante o exame são parecidas com as de um raio-x comum. Veja! Porém, elas são vistas em movimento, num filme, o qual nos permite ver dentro da cabeça, enquanto o paciente fala. O exame é realizado em duas posições. Uma posição na qual a imagem aparece de lado, chamada visão lateral, e outra na qual a imagem aparece de frente, chamada visão frontal. A visão lateral é feita como se o paciente fosse filmado de lado. Nesta visão, o fonoaudiólogo observa o tamanho, a grossura e o contorno do palato mole durante o repouso e a fala. Pode observar também o movimento e posição da língua, além de ver se o palato mole encosta na parede da faringe, como esperado para a maioria dos sons da fala. A visão frontal é feita como se o paciente fosse filmado de frente. E nesta posição, o fonoaudiólogo pode ver o movimento das paredes laterais da faringe. O que podemos ver no exame? Observe que os desenhos mostram uma cabeça de lado, vista por fora, e a mesma cabeça ilustrando os espaços e órgãos que ficam por dentro. Compare a figura que mostra os espaços e órgãos dentro da cabeça com uma imagem obtida durante o exame de videofluoroscopia. No exame, podemos ver os lábios, os dentes, a língua, o palato duro, o palato mole e a parede posterior da faringe. E podemos ver tudo isso durante a produção de fala, quando os órgãos se movimentam, modificando os espaços dentro da cabeça, para que possamos fazer os diferentes sons. Papai tomou suco. Papai tomou suco. Meu pai não tá. Meu pai não tá. Como as imagens são feitas? O exame é feito numa sala especial, como aquela onde se faz o raio-x comum. Porém, ao invés de fazer uma única chapa ou um único raio-x, o equipamento fica ligado e as imagens obtidas durante a fala são gravadas, formando um filme, que depois pode ser visto e ouvido sempre que necessário. Este é o equipamento responsável por fazer as imagens. Ele é composto por um monitor de TV com videogravador, uma espécie de controle do aparelho, que é manipulado pelo técnico em radiologia, e uma parede de chumbo, onde o fonoaudiólogo fica durante o exame. Este é o cefalostato. Ele é um arco de acrílico que mantém a cabeça do paciente parada durante o exame. Veja! Como as imagens feitas pelo aparelho são em preto, branco e vários tons de cinza, como num raio-x, é muito difícil interpretar o que vemos. Para facilitar a interpretação das imagens, é preciso utilizar uma espécie de corante, que faz com que o nariz,
a boca e a velofaringe fiquem mais destacados durante o exame. Apesar do corante ser branco como leite, no exame ele é visto como uma camada escura que recobre as estruturas de interesse. O nome do corante é sulfato de bário. Veja nessa imagem como o bário está contornando todo o palato mole do paciente. Quem realiza o exame? O aparelho é operado por um técnico em radiologia, que posiciona e aciona o aparelho de raio-x. Porém, a execução e a coordenação do exame são de responsabilidade de um fonoaudiólogo, que deve guiar o paciente de forma que o exame possa mostrar como a velofaringe e as outras estruturas dentro da cabeça funcionam para separar a boca do nariz durante a produção da fala. Existe algum risco? A videofluoroscopia é realizada com um aparelho de raio-x, sendo utilizada pequena quantidade de radiação. Para se proteger dela, é necessário utilizar o avental de chumbo e colar de proteção da tireoide no pescoço. Além disso, os profissionais e acompanhantes podem também ficar atrás de uma espécie de parede feita de chumbo. Com estes cuidados, a exposição à radiação é mínima. Existe algum preparo para realizar o exame? O preparo é realizado na hora do exame pela fonoaudióloga com os seguintes passos. O paciente se senta na cadeira, recebe um pouco de sulfato de bário no nariz com uma seringa sem agulha, colorindo as estruturas dentro da cabeça. O paciente não sente dor, terá somente a sensação de que entrou um líquido em seu nariz, como quando coloca o soro fisiológico para limpar as narinas. Uma pequena quantidade de sulfato de bário será ingerida pela boca durante o exame, para destacar a língua e o palato. O sulfato de bário não tem gosto ruim, não faz mal à saúde e é eliminado do organismo sem causar desconforto. O material de proteção é colocado no paciente e em todos que permanecerão na sala durante o exame. Durante o exame, o paciente realiza a repetição de alguns sons, sílabas, palavras e frases curtas. O fonoaudiólogo pode pedir, também, para que o paciente conte de 1 a 10 ou realize outra atividade de acordo com o objetivo do exame. Vamos ver, novamente, esse trecho do exame. Meu pai não tá. Meu pai não tá. Ba, 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 ba. ba, 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 ba. Depois do exame, a equipe pode optar por diversas condutas para tratar a disfunção velofaríngea, incluindo fonoterapia, uso de prótese de palato ou cirurgia. A decisão de qual procedimento é o melhor é feita por meio de uma parceria entre o fonoaudiólogo, o cirurgião plástico, o dentista e o paciente ou seus familiares, usando-se os resultados do exame de videofluoroscopia e todos os outros exames realizados pela equipe. Podemos concluir que a videofluoroscopia é um importante exame no diagnóstico das disfunções velofaríngeas e é essencial para a decisão do melhor tratamento para cada caso. É um método rápido e indolor para pacientes, desde a idade na qual eles conseguem produzir as palavras e frases necessárias durante o procedimento. Aproveite este momento para esclarecer as dúvidas que você ainda tem sobre este exame.